Obrigado, querida paz. Mateus 26, verso de número 39. Diz assim a palavra do Senhor. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. A outra versão que nós conhecemos: afaste de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Pai, no nome de Jesus, revela a sua palavra, fala conosco, nos ensina e nos inspira para a sua glória, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, queridos. Amados, eu creio que essa revelação de Deus, essa palavra profética, ela vem nos inspirar e nos ensinar algo tremendo de Deus para as nossas vidas. Há uma declaração de um Jesus, de um Deus, por mim e por sua vida, algo extraordinário que o Senhor faz. Realmente impacta as nossas vidas, realmente marca as nossas vidas, com esta declaração de Jesus, mostrando aqui o desejo de Jesus, a vontade que ele estava naquele momento de parar, de que aquela situação não continuasse, que aquela dor tivesse um fim, que fosse sanado, que fosse cessado. Olha que Jesus ele declara, é muito claro isso: Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus ele declara algo em que deixa marcado o seu desejo, mais uma vez, de desespero, de dor, de sofrimento, para que o Pai pudesse intervir, se ele pudesse, e interromper aquela situação a qual ele estava passando, uma dor terrível. Mas ele não para dizendo para o Pai parar apenas, impedir, mas ele continua a oração, ele pede, ele expressa para o Pai o sentimento dele: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele continua mesmo na dor. Jesus ele expressa um sentimento inacreditável de obediência, de submissão ao Pai, aquele que enviou. Amados, se eu e você começássemos a percorrer aqui na Bíblia algumas referências, eu até anotei aqui, tenho separado algumas referências, e perceberemos e enxergaremos de verdade em Jesus aquele que foi enviado por Deus para estar conosco, no meio de nós, e para cumprir o propósito daquele que o enviou, que era o Pai. Por diversas vezes Jesus manifesta isso e declara, não só com as suas palavras, mas com a sua prática de vida, que ele era alguém enviado por Deus para obedecer e cumprir um propósito aqui na terra. Esta palavra me chama atenção ao meu coração, e eu quero que você fique ligado até o final para que você compreenda esta revelação de Deus para a sua vida. É algo extraordinário como alguém aceita um desafio em obediência e vai até o final do cumprimento do propósito do Pai, até fazer aquilo que foi destinado, até ele cumprir aquilo qual foi o propósito para que ele foi chamado. Isso é interessante, como Jesus ele passa por momentos, porque a gente podia dizer, puxa, Jesus, ele é filho de Deus, ele era o próprio Deus, ele então não passou por momentos de dificuldade, por isso que foi fácil ele obedecer o chamado do Pai. Não, a Bíblia nos mostra Jesus passando por momentos terríveis. A Bíblia nos mostra Jesus passando por um momento com fome. Jesus teve sede. Quando Jesus, em João capítulo 4, foi até o poço, porque sabia que aquela mulher havia de ir no poço, aquela mulher samaritana haveria de aparecer lá. Jesus estava com os discípulos, e naquele exato momento, preste atenção nessa direção, nesse propósito, naquele exato momento Jesus estava com muita fome. Jesus estava com muita fome e sede também. Só que Jesus, ele aborta a deixar de se preocupar com ele, e simplesmente ele vai fazer o propósito maior, daquilo que ele foi chamado, para aquilo que ele foi enviado. Jesus foi enviado para libertar os cativos. Jesus foi enviado para transformar as pessoas.
Jesus foi enviado para ser restauração naquele que estava oprimido, doente, quebrado. Jesus foi enviado para isso. E os discípulos que estavam com Jesus, naquele momento que Jesus se dirige para aquele lugar, para Samaria, a Bíblia nos mostra que os discípulos continuam o caminho onde estavam em busca de alimento, porque estavam com fome. E Jesus estava com eles o período todo. E Jesus que ministrava o tempo todo. Jesus deveria estar com mais fome do que eles mesmos. Jesus devia estar com muito mais sede do que eles. Mas eles continuaram a sua caminhada em direção a um restaurante, vamos assim dizer. Eles continuaram a sua caminhada em direção a procurar um lugar onde pudesse vender alimento. Eles estavam indo atrás para poder saciar, para poder se alimentar. E Jesus não, Jesus foi sozinho em direção a Samaria, quando ele encontra no poço aquela mulher. E olha que tremendo. Ele sabia, porque guiado pelo Espírito, ele vai ali e ministra aquela mulher e diz para ela quem estava falando, que ele era, se ela soubesse quem ele era, ela que pediria água de beber, porque ele era a fonte de águas vivas, e ele saciaria toda a sede daquela mulher. Mas o interessante é que quando o capítulo continua, em João capítulo 4, a Bíblia nos mostra, queridos, algo extraordinário e surpreendente. O que? Os discípulos, depois que o versículo vai se findando, os discípulos chegando horrorizados. Como que Jesus estava conversando com uma mulher sozinho, uma samaritana? Eles chegaram já, em vez de eles vir apoiar, eles que largaram Jesus, ainda vieram jogando peso em Jesus. E nesta passagem, a Bíblia nos mostra que eles ficaram ali assustados, mas depois chegaram para Jesus meio que apresentando: ó Jesus, eu trouxe aqui a tua marmita. É bem assim mesmo que acontece. E Jesus olha para aqueles homens e diz o seguinte: vocês não estão entendendo, minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Os discípulos dizendo: olha, eu vou agradar Jesus, eu separei, nós comemos lá no rodízio, tá? Eu estou aqui conjecturando conforme a versão pastor Rodrigo Ortunho. Comemos lá no rodízio, comemos lá no self-service, escolhemos e montamos um prato caprichado para o Senhor Jesus. Tem um prato aqui extraordinário para o Senhor, um prato maravilhoso. Jesus disse: muito bem, vocês estão preocupados, encheram a barriga de vocês, mas a minha comida e a minha bebida não é o que vocês estão fazendo, porque isso aí é passageiro. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Os discípulos ficam olhando para Jesus, eu fico imaginando, achando que ele ia agradecer, ainda são repreendidos. Mas por que eu estou chegando nessa passagem? Para você e eu refletirmos o verdadeiro exemplo de um líder e de alguém que recebe um desafio para ser enviado, para fazer o propósito qual foi chamado. Eu e você somos escolhidos pelo Senhor. Eu e você fomos levantados por Deus. Eu e você fomos chamados por Senhor e fomos enviados por Ele. Para quê? Para cumprir com o seu propósito, para fazer com a sua vontade, para fazer com que o nome do Senhor seja exaltado. Só que nós enxergamos neste enviado, que em Jesus, neste dado, quando o Senhor nos chama e diz: eu vou enviar você, e agora você foi enviado para fazer a minha vontade. Eu vejo quantas pessoas que receberam esse desafio e se apresentaram como Isaías, e se apresentaram como Samuel, e se apresentaram como outros profetas, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha o que os profetas disseram: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando Samuel ouvir, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quer dizer, eu estou ouvindo porque eu vou te obedecer. A ordem que o Senhor der, eu vou cumprir com o seu propósito. E esta frase, eis-me aqui, envia-me a mim, é a frase que eu e você dissemos para o Senhor quando aceitamos a Cristo, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu apresento a minha vida diante do teu altar e digo: Senhor, envia-me a mim. Aí o Senhor diz: amém, glória a Deus pela sua vida, querido, você é uma bênção. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um projeto, uma estratégia para cada um de nós, e vou dizer para você: faça isso. E na história bíblica de Gênesis e Apocalipse, nós vamos enxergar alguns personagens que uns foram chamados para pregar para os gregos, uns foram chamados para pregar para os judeus, uns foram chamados na posição de pescador, outros foram chamados na posição de juiz, como Samuel.
outros foram chamados como reis, outros foram chamados como cobradores de impostos, como Mateus, e nós encontramos diversos homens de Deus com diversas especificidades de trabalho, cada um específico na sua área, cada um chamado para um determinado assunto. Para quê? Para obedecer o id de Jesus, o indo de Jesus, e cumprindo com o propósito de fazer a sua vontade. Quer dizer, eis-me aqui e envia-me a mim. Jesus, qual é a sua ordem? O Senhor vai dar a revelação, o Senhor vai dar a direção, e nós vamos cumprir com o seu propósito. Cada um dos discípulos haveriam de se cumprir os seus papéis, e lá na frente ver o seu resultado. Jesus disse: grande é a colheita, mas poucos são os trabalhadores. Poucos são aqueles que se dispõem a ser enviados. Poucos são aqueles que aceitam o desafio. Mas olha que tremendo que me chama a atenção nesta palavra. Jesus, ele passa por momentos terríveis, dores intensas. Eu estou dizendo neste momento que ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele continua: mas seja feita a tua vontade. Sabe o que ele estava expressando? Ele estava dizendo: eu não estou aqui por minha vontade, eu estou aqui porque eu sou enviado de Deus. Eu não estou aqui para fazer o que eu quero, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Jesus estava mostrando, deixando claro que o desejo dele era parar, que a vontade física, biológica, química do corpo dele estava doendo, mas por uma ordem de alguém que o enviou, ele não podia interromper esse projeto. Pela ordem de alguém que o havia enviado, ele deveria de continuar. Preste atenção onde Deus ele quer que eu e você cheguemos. Nós percorremos na Bíblia e enxergamos muitos homens e mulheres de Deus que receberam esses chamados e cumpriram com os seus propósitos. Mas nós enxergamos alguns que interromperam este propósito ao longo da caminhada, que pararam, que burlaram, que quiseram fazer do seu jeito, que não aceitaram o propósito do Senhor. Mas a garantia da vitória e do milagre de Deus está disponível para aqueles que obedecem à sua voz e que fazem exatamente como o Senhor o enviou. E se Ele enviou, Ele o garante. Se Ele deu ordem, Ele se responsabiliza. Quando Deus envia o teu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Ele procurou, mas não encontrou um sequer para morrer. Ele não encontrou um justo sequer para morrer no lugar da humanidade, porque para que a morte valesse alguma coisa tinha que ser alguém justo, alguém perfeito, imaculado, santo, e ele não encontrou. Ele olha para o seu filho, e a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entrega o seu filho unigênito para morrer na cruz do Calvário. Ele envia Jesus para morrer na cruz. Para quê? Para cumprir com o seu propósito, para cumprir com a missão de poder livrar a humanidade, de abençoar a humanidade. E então Jesus aceita o desafio de obedecer e de cumprir com o indo de Deus, dizendo: vai, faz a sua obra. Muito mais do que o id, é indo onde ele estivesse pisando, aonde ele estivesse andando, ele estaria cumprindo com o papel. E Jesus fez isso muito bem. Agora, olha que tremendo, nós enxergamos isso, mas quando trazemos para a nossa vida, quantas vezes eu e você, nós interrompemos, nós abortamos aquilo que nós se apresentamos diante de Deus um dia, dizendo: Senhor, conta com a minha vida, eu fui chamado para fazer a sua obra, eu fui chamado para cumprir o seu projeto. E no decorrer do caminho, quantas pessoas abandonaram tudo, quantas pessoas largaram todas as coisas, quantas pessoas na sua construção da sua arca, abandonaram a arca pela metade. Noé recebe um desafio por Deus, Noé recebe um desafio de Deus e diz: você vai construir uma arca, você vai fazer como eu estou ordenando. Noé obedece aquele desafio e ele faz conforme Deus ordenou. Mas não foi um ano de projeto, não foi um dia, nem um mês, nem 2 anos, nem 6 anos. Foi mais de 100 anos construindo uma arca. E a Bíblia diz, concluindo: e Noé fez conforme tudo Deus ordenou. Quer dizer, ele aceita o desafio de Deus e ele vai até o final, concluindo com o seu projeto. Eu e você enxergamos outros personagens da Bíblia aceitando desafios e cumprindo com o seu papel. Moisés estava dentro do palácio. Agora Deus o chama e escolhe para levar o povo do deserto, tirar o povo do deserto. E Moisés diz, se apresenta: eis-me aqui, Senhor. E então o Senhor envia Moisés e fica 40 anos no deserto para proteger um povo. Agora escute uma coisa: todos esses homens que foram enviados por Deus, será que eles passaram momentos difíceis? Será que eles passaram por momentos de provas?
Será que eles passaram por momentos de adversidades? Será que eles passaram por um momento de dizer, está difícil, eu não estou aguentando? Todos eles passaram por isso. Todos eles enfrentaram momentos de dores terríveis. Queridos, se eu e você falasse dos personagens, diríamos, puxa, tudo bem, eles são seres humanos. Mas se eu e você enfrentássemos isso, dizendo, peraí, agora Jesus não, Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Mas Jesus, ele passa por uma dor muito maior. E não foi só essa dor. Foi a dor quando estava sendo crucificado. Foi a dor quando teve fome. Foi a dor quando teve sede. Foi a dor quando se sentiu sozinho no Getsemane. Foi a dor quando se sentiu sabendo que o Pai haveria de virar as costas para ele. Por quê? Porque todo o pecado da humanidade seria atraído sobre ele, e o Pai não poderia estar olhando para ele. E é no momento que ele clama, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Todo o tempo Jesus chama Deus de Pai. Mas neste momento em que o pecado cai sobre Jesus, ele não pode chamar de Pai, porque Deus não é Pai de quem está com pecado. Deus não pode andar com quem tem pecado. E naquele momento Deus vira as costas para Jesus. E ele sabia que havia de passar por um momento que estaria sozinho, que Deus não estaria com ele, e que ele deveria suportar sozinho toda a pressão, opressão e adversidade. E naquele momento ele não grita Pai, porque ele sabia. Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Deus não podia estar com ele, porque o pecado estava sendo colocado sobre ele. Mas nem neste momento Jesus desiste. Mas nem neste momento Jesus interrompe o propósito. Mas nem neste momento Jesus quebra o projeto daquele que o enviou. Por quê? Porque ele quis ser fiel àquele que o enviou. Ele quis permanecer fiel à ordem que ele recebeu um dia. A prova está no verso a qual ele diz, em Mateus 26, verso 39, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, se for possível, mas se não for, seja feita a tua vontade. Ele estava dizendo, eu vim aqui para te obedecer. Eu vim aqui para fazer a sua vontade, não a minha. Eu vim aqui para cumprir o seu propósito, não é o meu. Eu vim aqui para fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu vim aqui te representar. Eu vim aqui ser a tua glória. Eu vim aqui ser a tua expressão. Eu vim aqui, Senhor, te representando onde eu estiver. Aí Jesus está em todo o tempo passando na Bíblia, fazendo a obra, e ele diz para os discípulos, escute. Aí eles falam, Jesus, que coisa tremenda. E Jesus vai dizer para eles, olha para eles e diz, escute, quem me olha, vê a mim, vê o Pai quem me enviou. O tempo todo Jesus aponta para aquele que o enviou, porque ele sabia, eu não estou fazendo aqui a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Por que Deus está falando comigo e com você esta palavra? Porque quantas pessoas têm parado os seus chamados, os seus propósitos. Ai, Deus falou para fazer, aí faz, daqui a pouco não faz mais nada. Deus falou para falar, daqui a pouco, ai, está muito difícil. Irmão, quem falou que vai ser fácil? Quem é que diz que vai ser tranquilo? Quem é que falou que não vai doer? Quem é que falou que não vai dar trabalho? Quem é que falou que você não vai gemer, que você não vai chorar, que você não vai passar noites em claro? Quem é que falou que você não vai viver, queridos, distante, sofrendo por momentos de prova? E você vai pensar e dizer, eu não estou aguentando. Jesus diz, eu sei, porque eu passei por isso. Eu sei o que vocês estão sentindo, porque eu também senti isso. Eu pedi, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele não para, ele continua, ele insiste, ele persiste, ele determine em fazer aquilo que o Pai enviou. Mas escute, talvez a coisa que mais desagrada a Deus, eu fico olhando aqui para esta mensagem, é quando alguém recebe o indo de Jesus, o desafio para fazer, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu fui aqui para ser enviado, eu fui levantado por Deus para ser enviado. Para quê? A Bíblia diz que o que é nascido de Deus é como um vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. É o Espírito de Deus quem te conduz, é o Espírito Santo que te guia, é o Espírito Santo que te dá a direção, é o Espírito Santo que mostra o caminho. Mas muitas vezes eu e você queremos saber, eu faço ou não faço, eu posso ou não posso. Aí não vai me agradar. Escute uma coisa, queridos, escute uma coisa, quem foi enviado pelo Senhor não tem que ficar vivendo o seu querer. Quem tem a unção de enviado por Deus não tem que fazer a sua vontade. O que nós enxergamos em missionários, o que nós enxergamos em profetas, o que nós enxergamos em homens e mulheres que doam a sua vida por amor a Deus, é o que? É não viver para si próprio, mas renunciando a sua vida, doando a sua vida para servir as pessoas.
Este era Jesus, o enviado de Deus. Este era Jesus. E o que Jesus veio fazer com os discípulos? Ensinar os discípulos para se tornarem outros enviados para fazer e cumprir o propósito de Jesus. Escute uma coisa: Deus tem um projeto para a sua vida, Deus tem um chamado para você. Agora, como que Deus pode cumprir se no meio do caminho você aborta aquilo que Deus te enviou para fazer? Quantas vezes eu enxergo em pessoas e vejo isso: pessoas interrompendo, pessoas parando, pessoas desistindo, pessoas simplesmente ofuscando, parando, paralisando. Escute por quê? Obrigado, querido. Escute, porque elas estão preocupadas em olhar se está confortáveis, se está confortável para ela. Aí, se está confortável, eu vou continuar. Se não está, é sinônimo de que está errado. Então o ministério de Jesus é o ministério mais falido que teve, porque o ministério de Jesus é pautado com dor e sofrimento o tempo todo. O ministério de Jesus é pautado por provas o tempo inteiro. O ministério de Jesus é marcado por sofrimento, por angústia. E em 1 Coríntios 13 fala a respeito do amor, que há um dom que é o maior de todos, que é o dom de amar. Só que o dom de amar que Deus está dizendo que é o maior de todos não é o amar como eu e você ama. Não é o amar natural. É o amor ágape, é relacionado ao amor de Deus, o amor extraordinário, em que ninguém, nenhum ser humano pode expressar. Por quê, pastor? A Bíblia diz que ainda que se alguém der a sua vida por amor a outrem, ainda assim, se não tiver amor, o nada valeria. Mas espera aí, se alguém morre por amor a alguém, é porque ela está expressando amor. Deus está dizendo: se não tiver o amor, nada valeria. Que amor que é esse que Deus está dizendo? Deus não está falando do amor eros, Deus está falando de qualquer outro tipo de amor. Deus está falando do amor extraordinário, ágape. Sabe por quê? Porque ele está relacionado a um amor puro, genuíno, de alguém que é santo. Ainda se eu e você morrer por amor a alguém, não vai valer de nada, porque nós não somos santos como Jesus foi. Se alguém se matar, morrer na cruz, não valeria nada, porque essa pessoa tem pecado, tem falhas, tem limitações, tem erros. O que Jesus está dizendo é alguém perfeito morrer por um pecador. Aí que está a diferença. O amor de Jesus, ele é um amor inefável, que é uma palavra inefável, é extraordinário, sobrenatural, um amor que vai além das medidas. E Deus amou o mundo de tal maneira, simboliza um amor que não tem explicação. É alguém muito grande, poderoso, extraordinário, é se reduzir a nada, a ninguém que não vale nada. Este é o amor de Jesus. Só que Jesus, ele aceita o chamado. Ele, sendo Deus, em nenhum momento ele bate no peito dizendo: olha, eu estou fazendo essas obras, eu que estou fazendo, curando, e aqui a glória é minha. Não. Jesus o tempo todo, ele aponta o ministério dele para o Pai que enviou ele. Preste atenção, queridos. O que nós enxergamos pessoas hoje, pregadores, pastores, líderes, aonde é que aconteceu o milagre? Eles querem que fale a placa da igreja. Quem é que orou por você? Foi o pastor fulano de tal. Irmãos, a Bíblia diz que quem faz milagre é o Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nós enxergamos pessoas o tempo todo dizendo: olha, eu fui orar ali pela pessoa. Irmãos, o dom de quem que é? É de Deus. Quem cura é Deus, quem sara é Deus, quem perdoa é Deus, quem faz a obra é Deus, a glória é de Deus e é tudo para Deus. Eu e você somos apenas enviados por Deus, somos bocas de Deus, mas quem fala é Deus, quem cura é Deus, quem salva é Deus, quem sara é Deus, quem restaura é Deus. E o que quer fazer hoje milagre na sua vida é Deus que quer fazer na tua história. Labachuri kalamandarahasya. Aleluia. Jesus, ele sente vontade de parar, vontade de abandonar tudo, mas ele não abandona pelo simples fato de estar cumprindo uma ordem. Jesus não faz pela vontade dele, ele sabe que ele está fazendo algo além da sua vontade. Preste atenção, queridos. O que Deus quer me ensinar e o que Deus quer te ensinar nessa noite é mostrar para nós que Deus, ele quer que a gente entenda que eu e você vamos cumprir e vamos ser enviados por Deus quando a gente fizer algo que não é a nossa vontade, mas que é a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Sabe de uma coisa? Eu não vou abrir meu carro para falar de Jesus, não. Sabe de uma coisa? Eu não vou convidar o vizinho, não, para vir para a igreja. Eu acho que eu não devo orar por aquela pessoa na igreja, nem olhar para a cara dela, porque eu não vou muito com a cara dela.
eu acho que eu não vou fazer isso por aquela pessoa porque ela me tratou mal tal dia. Deus nos amou, eu e você, ainda sendo pecadores. Agora você acha que Jesus tinha motivos para parar a obra, para interromper e deixar, e não vale a pena, eu não vou mais fazer coisa nenhuma não. E eu não vou continuar não, pai. Olha, escute uma coisa, eu não faço mais nada, eles não merecem, estão aqui dormindo, não estão comigo, me abandonaram, me largaram. Jesus tinha todo motivo para parar. Mas sabe que Jesus em nenhum momento expressa isso? Porque Jesus não estava fazendo para agradar o povo, Jesus estava fazendo algo para agradar o Pai que enviou Ele. Deus te chama hoje para te enviar. Deus te convoca hoje para te enviar. Não para você fazer a sua vontade, não para você fazer do seu jeito. Pastor, eu estou parando, sabe, pastor, porque eu achei que ia ter 40 pessoas fazendo comigo, mas começou 40, hoje tem, aí depois uma semana ficou 20, aí hoje depois foi para 10, aí agora tem só uma comigo. Eu não vou mais, não vale mais a pena estar uma pessoa. Deus está dizendo, você está fazendo para quem? Para as pessoas ou para aquele que te chamou e te enviou? O chamado de Deus e o propósito de Deus não pode ser interrompido. O propósito de Deus tem que ser concluído até o final. Você tem que continuar fazer aquilo que o Senhor te chamou, até que se cumpra o propósito de Deus sobre a tua vida. É isso que Jesus está manifestando. É todo o tempo Jesus está fazendo milagres, Jesus está curando, Jesus está sarando, Jesus está perdoando. Olha que tremendo, Jesus está fazendo coisas inacreditáveis. Eu vou citar alguns versículos para vocês aqui. Olha que extraordinário, Jesus fazendo coisas maravilhosas. Mateus capítulo 10, verso 40. Quem vos recebe a mim, me recebe aquele que me enviou. Jesus está dizendo, aquele que me recebe, recebe aquele que me envia. Jesus está dizendo, vocês não estão entendendo, eu estou aqui porque eu fui enviado, eu estou aqui numa missão, eu estou aqui num projeto, eu estou aqui num propósito. Escute uma coisa, amado, qual que é o grande pecado da humanidade, e que a Bíblia compara como o pecado de feitiçaria? É o pecado da rebeldia, rebelião, e pessoas que não querem se sujeitar mais à autoridade, e pessoas que não querem receber mais ordem e direção de alguém, dizer, olha, eu vou fazer isso, porque alguém mandou. Sabe uma coisa? O pastor falou, não quero nem saber. O líder do louvor falou, o problema é dele, eu vou fazer o que eu quero. Escute uma coisa, a vontade de Jesus era parar, mas ele continuou porque existia uma ordem sobre ele. Ele foi enviado para cumprir o propósito. Quando eu e você entendemos que existe uma ordem de Deus e um propósito de Deus sobre as nossas vidas, nós não interrompemos mesmo que estamos insatisfeitos, porque estamos aqui para obedecer ordens, estamos aqui para cumprir propósitos. Jesus se apresenta, quem está me recebendo não recebe a mim, mas é o Pai. Jesus aponta o seu ministério para Cristo, para Jesus, para Deus. Olha isso, Mateus capítulo 21, verso 37. E por último, enviou o seu filho, dizendo, tenham respeito ao meu filho. Deus está dando ordem, que ele envia o filho e dá uma ordem, tenham respeito ao meu filho. Olha verso 3, Marcos capítulo 9, verso 37. Qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me recebe, receberão não a mim, mas aquele que me enviou. Deus está dizendo, vocês que são discípulos, quando forem enviados, quem receber vocês, vão receber a mim. Quem receber a vocês, vão receber a mim. E quem receber a mim, vão receber aquele que me enviou. Porque eu e você vamos pregar quem? A Cristo. E quem receber a Cristo vai receber Deus, porque Deus o enviou a Cristo. Quer dizer, Deus está dizendo, existe uma hierarquia, existe uma ordem, existe um mandato que Deus, um mandato de Deus enviando, dizendo, você foi chamado para fazer um propósito, e você não pode fazer o que você quer, porque Jesus expressa um desejo de parar. Olha para o seu irmão e diga assim, às vezes você tem vontade de parar, mas não é para você fazer a sua vontade, é daquele que te enviou. Então continua. Quantos estão entendendo aqui, irmãos? Olha bem. Eu acho que eu vou parar, viu? Eu acho que eu não vou mais na igreja. Eu acho que eu não vou mais cantar, não. Problema lá com a liderança, lá terrível. Você está vindo aqui para cantar ou você está vindo aqui para obedecer um chamado? Você está vindo aqui servir o reino ou você está vindo aqui fazer um propósito aqui para mostrar para os outros que você sabe fazer?
Porque se você estiver representando a Cristo, você não vai parar por qualquer sentimento, não. Porque vontade de parar Jesus teve, mas ele não parou porque ele diz: Pai, porque essa é a minha vontade, mas eu estou aqui para fazer a tua vontade. Se eu e você temos um chamado e uma ordem, não estamos aqui para fazer a nossa vontade, estamos aqui para fazer a vontade de Cristo. A declaração de amor e a maior manifestação e a maior declaração de amor é a obediência à sua liderança, que é aquele que o enviou. Jesus podia dizer: meu pai está lá sossegado no trono, eu que estou aqui quebrando a cara. Que é assim que muito bem pensa. Muito líder faz assim. E o que Satanás põe no coração das pessoas para parar? Exatamente isso. Olha, você está fazendo demais, viu? Olha, você varreu muito, você fez mais do que os outros. Jesus, fica tranquilo, eu estou vendo tudo que você está fazendo e eu vou te honrar na terra. Tem gente que o diabo começa a lançar, bombardear, dizendo: olha, para, tu está fazendo demais, tu está fazendo muito. Você vai dizer: escuta uma coisa, Satanás, eu não estou fazendo para mostrar para ninguém, eu estou fazendo porque eu tenho um chamado de Cristo na minha vida, e eu estou representando o Pai aonde eu chego, eu estou representando Jesus aonde eu piso, porque quem me recebe, recebe Jesus, e quem recebe Jesus, recebe o Pai. Quando eu e você entendemos isso, nós compreendemos, irmãos, que o ministério de Jesus é pautado embaixo de obediência. O ministério de Jesus é pautado debaixo de obediência. Olha que profundo isso. Marcos capítulo 12, verso 6. Tendo ele, pois, ainda com o seu filho amado, enviou também este por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Já li esse versículo. Lucas 4,18. E o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e me enviou a curar os quebrantados de coração. Verso de Lucas, capítulo Lucas 9, verso 48, disse-lhes: qualquer que receber este menino, receberá a mim. É outra versão em Lucas. Lucas 10, 16, quem ouve a voz, a mim ouve, e quem o rejeita a voz, a mim me rejeita. A quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quando você está fazendo uma obra e algumas pessoas não aceitam, elas não estão aceitando você. Eu fui falar de Jesus, elas nem olharam na minha cara. Eu não vou mais não. Aquele que rejeita você quando está fazendo a obra, evangelizando, pregando, ele está rejeitando a Jesus. Você não está lá fazendo a sua obra, você está lá debaixo de uma ordem. Deus te deu uma ordem. Deus me deu uma ordem. Que ordem é essa, pastor? A ordem de ser representante dele aonde eu e você pisamos. Aí eu pergunto para você, e aí que o Espírito Santo quer que eu e você reflita: será que eu e você, aonde nós estamos pisando, nós temos este ofício, este documento, essa autenticação dos céus, que somos representantes legais? Com as nossas palavras é fácil, mas com o nosso testemunho, quem te vê, vê Jesus? Não precisa responder. Quem te enxerga, enxerga Jesus? Aonde você anda onde Jesus estaria? Os lugares que você frequenta, Deus estaria com você? As coisas que você enxerga são as que Deus viria? Porque você, aonde está, é representante de Jesus Cristo na terra. Jesus, ele era o representante legal dos céus, do Pai. Eu e você somos representantes de Jesus na terra. Só que muitas pessoas, sabendo disso, não estão nem preocupadas com o testemunho. Por que a Bíblia diz que aquele que escandaliza o Evangelho é melhor que amarre uma pedra no seu pescoço e se lance ao mais profundo mar? Porque isto é vergonha para o Evangelho. Porque aquele que faz isso não envergonha a si próprio, mas o Evangelho de Cristo. Nós estamos escandalizando o reino, o Evangelho de Jesus, com o nosso testemunho, e por isso escandalizamos pessoas, e por isso envergonhamos a Jesus. Por quê? Porque eu e você não estamos fazendo um projeto de um ministério, de uma placa de uma igreja. Eu e você estamos aqui representando a Cristo. Quando alguém olha para um crente, irmãos, ele diz: ah lá o crente lá, ah lá o crente, ah lá o que frequenta a igreja. Ele expõe o Evangelho e mancha o nome de Jesus. Só que o que eu tenho enxergado, e o Espírito Santo colocou isso muito forte no meu coração, muitas pessoas interrompendo os seus projetos, porque não entenderam que o projeto não é dela, o projeto é de Deus. Elas simplesmente abortam porque elas estão se sentindo pressionadas.
elas simplesmente desistem porque não está fácil. Elas simplesmente não vão mais porque está pesado, está cansativo, está doendo muito. Mas escute uma coisa, Jesus passou por tudo isso e Ele não desistiu, Ele não parou. Por que é que Jesus passou e por que é que Jesus deixou registrado a sua expressão e o seu sentimento com desejo de parar? Porque Jesus saberia que eu e você íamos passar pelas mesmas provas e que eu e você devíamos de saber que estamos aqui para cumprir um projeto daqueles que nos enviou, não a nossa vontade. Por isso Deus está dizendo para você: não pare, não desista, continue, porque é um projeto e esse projeto só é válido quando você chegar no final. Há um projeto de Deus. Para quem tem projeto de Deus, levante a sua mão aqui. Quem tem projeto de Deus, levante sua mão. O Senhor diz para você com a mão erguida, em nome de Jesus. O Senhor diz para você: este projeto não é para ser abortado. Este projeto não é para ser interrompido. Este projeto não tem justificativas. Este projeto não é para você desistir. Este projeto não é para você parar. Este projeto não é para você dizer: olha Deus, eu não estou aguentando não. O Senhor tem um projeto para você, que é para você continuar até o final. Até o final, até o final. Receba de Deus unção para você continuar. Alabandara chorecandaramassa. Tem dezenas de versículos aqui onde Jesus aponta para o Pai. O tempo todo ele diz: não foi eu fiz isso para que o Pai fosse glorificado. Quem vê a mim vê o Pai. Eu estou aqui por causa do Pai. A humildade do ministério de Jesus é registrado aonde ele passa. Olha para o seu irmão, boca de Deus, e fala para ele: Jesus deixa uma marca de humildade. Diga para ele: Jesus. E você pensa que você é quem? Você não tem coragem de falar isso para o seu irmão, não dê risadinha, né? Porque é pesado, né, irmão? Jesus, Filho de Deus, Deus, o Emanuel, deixa a marca de humildade. Não vim aqui, foi o Pai, a glória do Pai. Estou representando o Pai, não sou eu. Quem vê a mim, vê o Pai. Estou aqui para o Pai. Pai, eu quero parar, mas se o Senhor não quiser, eu vou continuar. Jesus deixa a marca de humildade. Eu e você pensa que somos quem? Para as pessoas olhar para nós e dizer: olha, mas nenhum elogio elas deram para mim. Espera aí, você está fazendo para você ou é para você representar Jesus aqui na terra? Porque quem não recebe a tua obra, que é feita para Jesus, não recebe Jesus. E se você está fazendo para Jesus, você não está preocupado com alguém que vai te aplaudir, porque o seu negócio é com Deus. Tu foi enviado. Escute uma coisa, filho, leve esse pano, leve essa toalhinha até o outro lado da rua. O Pai te deu a toalha. No meio da rua tu pega a toalha e fica: essa toalha aqui, eu tenho a toalha. Essa toalha é o ministério, é o dom de curar. Essa toalha é a profecia. Essa toalha é o dom da pregação. Essa toalha é o dom do louvor. Essa toalha é o dom de cantar, de tocar. Aí você: eu sou o cara que tem a toalha. Mas peraí, você só foi chamado para enviar e levar a toalha do outro lado. A toalha é a glória de Deus. Por que você está se gabando disso? O que é a toalha? É o talento. Deus deu um talento para um, 3 para outro e 5 para outros. Todos têm talento. Uns têm menos, outros têm mais. Mas o talento é de Deus. E aí o talento é para fazer o quê? Para enterrar? Não. Você foi chamado para cumprir o propósito e levar o talento aonde Deus quer. A multiplicar o talento que Deus colocou nas tuas mãos. Quantos têm talento de Deus? Abra sua mão em nome de Jesus. Jesus, sendo Deus, Ele dizia: é tudo Pai. O Senhor está dizendo: você tem talentos, e esses talentos não são seus. Esses dons não são seus. Essas ferramentas não são suas. Essas ferramentas foi Deus quem colocou nas suas mãos para que o nome dele seja glorificado aqui na terra.
Essas ferramentas foram colocadas pelo Senhor nas suas mãos para que a glória de Jesus se manifeste sobre a sua vida. Essas ferramentas foram colocadas sobre você para que onde você passar, a glória de Jesus seja expressada através desses talentos que são do Senhor. Deus está dizendo: receba a ousadia para usar esses talentos, mas usar os talentos de forma certa. Não enterre os teus talentos, não paralise os teus talentos, mas saiba que esses talentos é a expressão da glória de Deus aqui na terra, aqui na terra. Você precisa entender, você precisa crer, meu amado, você precisa tomar posse, você precisa compreender que este Deus é o Deus que te deu talento para que você cumpra um propósito, para que você faça aquilo que você foi enviado, não para fazer a sua vontade. Mais uma vez, olhe, bate no seu mão e diga: faça a vontade de Deus, não a sua vontade. Quando eu e você compreendemos isso, queridos, nosso ministério começa a fluir de forma muito mais tranquila. Porque o problema das pessoas é elas acharem que está muito pesaroso, está difícil demais, está cansativo. E por esse motivo, elas simplesmente querem desistir. Por esse motivo, elas querem parar, porque não está sendo fácil. Em nome de Jesus Cristo, eu quero que você compreenda, eu quero que você entenda que o ministério que Jesus nos deu não é um ministério fácil. É um ministério pautado em obediência a alguém que nos enviou. Não para a gente fazer o que a gente quer, nem o que a gente gosta, mas para a gente fazer aquilo que fomos chamados para fazer em nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos em nome de Jesus Cristo. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Por que é que você não quer fazer mais? Porque você está insatisfeito? Esta é a motivação, está errada. Por que é que você não quer fazer mais? Você está insatisfeito? Esta motivação está completamente errada. Você não pode parar porque está insatisfeito. Jesus estava insatisfeito, mas ele continuou porque o Pai quis que ele continuasse, porque ele estava representando alguém. Você não está fazendo algo por sua conta própria, por sua conta e risco, não. Você está fazendo porque você está representando o reino de Deus onde você está. O seu ministério, eu quero que você feche os seus olhos e que você reflita. O seu ministério está sendo representado a Cristo onde você passa. É a glória de Deus. Não desista, não para em dizer: eu vou parar, pastor, eu não estou aguentando mais. Jesus também passou por isso. Jesus também passou por este momento. Jesus também vivenciou esta provação. Jesus também passou pelo momento de dor. Mas ele diz: Pai, está difícil. Se possível, a condição é se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, se possível, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, faça a sua vontade, do seu jeito, do teu querer, porque eu estou aqui te representando, eu estou aqui para te obedecer, eu estou aqui para fazer do teu jeito, da tua forma, da maneira que tu queres, eu estou aqui para cumprir com o teu propósito, Senhor. Alabandará choracandoremácia. Queridos, em nome de Jesus, quando eu e você compreendemos que fomos enviados, nós paramos de se preocupar, dizer: olha, não gostaram muito, olha, eu não estou muito satisfeito. Você vai lembrar: eu não tenho que estar satisfeito, eu tenho que obedecer. Qual é o projeto que Deus te deu? Qual é o projeto que Deus deu para a sua vida? O projeto é você cumprir e obedecer até o final. O projeto de Deus é para você continuar. O projeto de Deus é para você insistir. O projeto de Deus não é para você parar. O projeto é de Deus, não é seu, querido. Com seus olhos fechados, eu quero que você fale para Ele e diga: Senhor, me perdoa pelas vezes que eu fiquei insatisfeito. Eu estava até achando que o projeto era meu. Eu estava até achando que tinha que ser do meu jeito, Senhor. Mas se eu estou aqui para fazer a tua vontade, eu não vou parar. Eu vou até o final como Jesus foi. Eu vou continuar, eu vou insistir como Jesus insistiu. Ah, Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu não fui chamado para fazer a minha vontade, eu fui chamado para fazer o teu projeto. Se você que está aqui nessa noite
um dia disse para Jesus: eis-me aqui, Senhor. Se um dia que você está aqui nessa noite disse para Ele: eis-me aqui, Senhor, você estava se apresentando dizendo: eu estou aqui disposto a obedecer a sua ordem. Há uma ordem de Deus para você. A ordem de Deus não é nossa. A ordem de Deus não é a nossa vontade. A ordem de Deus é o projeto de Deus para mim e para a sua vida. Diga: Deus, eu quero fazer o teu projeto. Eu quero fazer para a tua glória. Eu quero exaltar o teu nome. Eu quero te bendizer, Senhor. Oracaço, remanaço e acalamanará. Fale com o Senhor, levante a sua voz, feche os teus olhos e diga para Ele: comece sendo...